Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos fazer a nossa leitura do livro dos Provérbios, nosso sexto encontro. Provérbios capítulo 3, do versículo de 1 a 12. Ouçamos nossa leitura. Meu filho, não esqueça a minha instrução. Conserve na memória os meus preceitos, porque eles estarão para vocês longos dias e muitos anos, e também vida e prosperidade. Que o amor e a fidelidade não abandonem você. Amarre-os ao redor do seu pescoço e escreva-os na tábua do seu coração. Assim você alcançará favor e aceitação diante de Deus e diante dos homens. Confie em Javé com todo o seu coração e não se fie em sua própria inteligência. Pense nele em todos os seus caminhos e ele aplainará as suas trilhas. Não se considere sábio. Tema Javé e evite o mal. Isso trará saúde para a sua carne e alívio para os seus ossos. Honre a Javé com as suas riquezas e com os primeiros frutos de todas as suas colheitas. Desse modo, seus celeiros estarão cheios de trigo e seus tonéis transbordarão de vinho novo. Meu filho, não despreze a disciplina de Javé, nem se canse com o aviso deles, porque Javé corrige aqueles que ama, como o pai corrige o filho preferido. Essa é a nossa leitura que nós vamos refletir no dia de hoje. Versículo 1. Meu filho, não esqueça a minha instrução, conserve na memória os meus preceitos. Com este capítulo 3, do versículo de 1 a 12, inicia a terceira instrução da primeira coleção do livro. E trata da fidelidade ao Senhor. Aqui nós vemos o autor, então, falar em nome de Deus. Israel é o filho de Deus. Que ele não esqueça daquilo que vem para diverti-lo. Que não se esqueça dos preceitos da lei, a Torá, que nos traz todos os ensinamentos divinos, as leis que devem ser estudadas dia e noite. Versículo 2. Porque eles estarão para você longos dias e muitos anos, e também vida e prosperidade. A observância dos preceitos da lei, da Torá, trarão ao filho, isto é, Israel, longos dias, uma vida próspera, que significa também uma vida plena de paz, shalom. A multiplicação dos anos de vida é colocada como fruto da obediência aos preceitos divinos, a Torá, e é decorrente da fidelidade ao ensinamento dos pais e mestres. Assim, os anos de vida é portadores de bênçãos divinas, que se transformam em anos de paz. A promessa é garantida através da vivência dos preceitos. Versículo 3. Que o amor e a fidelidade não abandonem vocês. Amarre-os ao redor do seu pescoço. Escreva-os na tábua do seu coração. A tábua do seu coração
A Torá, que foi escrita em tábuas de pedra, agora deve ser inscrita no coração. Jeremias, capítulo 31, versículo 33, Deuteronômio, capítulo 6, versículo 6. Bondade, isto é, amor e fidelidade, define a Deus. Êxodo, capítulo 34, do versículo 6 a 7. E também define o ser humano. Pendurar ao redor do pescoço é colocar o ornamento, a fim de que se recorde a aliança, a lei, e que ela não seja esquecida. Amor e fidelidade são categorias que englobam a maior parte da Torá, de todo o Pentateuco. São os 5 primeiros livros da Bíblia. O amor vivido em relação aos seres humanos e a fidelidade se refere então à Torá, que tem referência à verdade. Amarrar aos pescoços significa falar da Torá sempre, visto que o pescoço e garganta fazem parte da fala, até que ela se torne a Torá do coração, da mente. Versículo 4. Assim você alcançará favor e aceitação diante de Deus e diante dos homens. O favor provém da posse de um bem, isto é, de um bom senso, sólido, que faz com que o observante da Torá se torne uma pessoa bem criteriosa, não uma pessoa superficial. Alcançar favor aos olhos de Deus e dos homens significa ter boa acolhida através das boas ações. Em ser honesto, viver como homem honesto, o ser humano alcançará reconhecimento social dos próprios homens, possuidor da graça e do bom senso. Pelo contato com a sabedoria divina encontrada na Torá, o ser humano alcança a graça na visão de Deus, onde a inspiração divina no homem encontra no bom senso no seu agir. Versículo 5. Confie em Javé com todo o teu coração e não se fie em sua própria inteligência. A fé, confiança, se deve buscar em Javé Deus, e não na capacidade humana que falha, é efêmera, é limitada. Confiar nos seres humanos, e não em Deus, é uma idolatria. Maldito o homem que confia no homem, bendito o homem que confia em Deus, nos diz o profeta Jeremias. Trocar o Criador pelo criado é uma blasfêmia. Aquele que pretende atingir a sabedoria deve estar totalmente submetido à autoridade divina. O sucesso para que se chegue à sabedoria não passa pela inteligência humana, mas de Deus, Senhor de tudo, e sua graça. A inspiração para atingir a sabedoria da Torá, a lei, deve ser buscada em Javé, onde todo o coração, mente e consciência deve se lançar na graça divina, no ato de total confiança em Deus. A obra de Deus não é dos homens. Versículo 6. Pense nele em todos os seus caminhos, e ele aplainará as suas trilhas. Deve-se colocar em Javé Deus o pensamento, a fim de que os caminhos percorridos possam fazer a pessoa agir segundo Deus. E Deus então irá agir aplainando, endireitando a vida do ser humano fiel. A centralidade da vida deve ser colocada em Deus, no Senhor. É uma saída de si, um encontro que se lança, sustentado pela fé nele, Senhor, para poder endireitar a vida daquele que busca sabedoria.
Os caminhos de Javé são revelados em seus mandamentos, e Deus irá então direcionar, conduzir para o cumprimento da palavra divina aquele que busca em Deus o sentido da sua vida. Deus então o conduzirá na trilha reta, né? Uma trilha sem escarpa, e ele vai alcançar o objetivo da vida, que é a sabedoria. Versículo 7. Não se considere sábio. Tome a Javé, evite o mal. Não se deve considerar-se sábio, isso é presunção, como obra e esforço da própria pessoa. Daí se deve temer ao Senhor, e neste temor evitar o mal. Definindo assim a pessoa sábia, é o que teme. Então ninguém se deve considerar sábio sem Deus. Não se trata de uma escolha moral, que se deve escolher como uma realidade que se entende como moralmente correta, segundo o discernimento, e a escolha da conduta a seguir. Mas conduzir a uma moral, né, firme em Deus, não uma moral relativista, individualista. Deve-se reconhecer Deus como ser capaz de dar ao ser humano a verdadeira sabedoria. A sabedoria vem do alto, é uma graça, é um dom divino, e é assim que o homem deve buscar encontrar a sabedoria. Não dentro de si mesmo, porque senão é vanglória, é vaidade. Ora, a verdadeira sabedoria nasce do verdadeiro ato moral, contrário aos desejos humanos, que são parciais, limitados e tendenciosos. O temor de Deus pode conduzir o ser humano à sua moralidade, onde o sábio deve abdicar a sua autonomia na definição do código moral e conduzir o ser humano a um ato de buscar na luz dessa sabedoria, dessa graça, a vontade divina, porque essa vontade divina se centra em Deus, não nos homens. Versículo 8. Isso trará saúde para a sua carne e alívio para os seus ossos. Carne e ossos fala da realidade humana do ser humano. O ser humano que vive sua vida na entrega total a Deus não luta contra si mesmo, não luta contra a vida, mas terá harmonia e equilíbrio na vida. A busca de Deus se faz pela serenidade da graça divina que age e na entrega do ser humano que confia em Deus. As lutas internas, carne e ossos, são implosões pessoais. Assim, carne e ossos quer se referir ao ser humano como um todo. O temor do Senhor é penhor para a saúde moral. Assim se deve temer a Deus e evitar o mal. O sábio é chamado, então, a viver sua vida dentro das limitações da moralidade, que se encontra nos mandamentos da aliança, que fortalece as faculdades físicas do ser humano. Versículo 9. Honre a Javé com as suas riquezas e com os primeiros frutos de todas as suas colheitas. O ser humano é chamado a separar parte de sua riqueza das primícias das colheitas, a fim de oferecer a Deus, pois tudo vem dele, o Criador. Assim, Deus é aquele que, na sua graça, favorece o fiel, e devemos então dar o dízimo de tudo aquilo que é produzido na terra. Versículo 10. Desse modo, seus celeiros estarão cheios de trigo
e seus tonéis transbordarão de vinho novo. A bênção divina multiplicará a colheita e o trigo terá em abundância, o vinho irá alegrar a vida do ser humano. Assim, toda a propriedade tem sua origem em Deus, que abençoa aqueles que são observantes da lei, e reconhecendo que Deus tem o direito de criação. Quem age assim demonstra sabedoria ao viver os mandamentos do próprio Deus. O dízimo é um compromisso moral, onde se reconhece que tudo é dom de Deus. Versículo 11. Meu filho, não despreze a disciplina de Javé, nem se canse com o aviso dele. Javé vem aqui como um pai que com amor adverte seu filho para que não despreze a correção feita por Deus. Um pai corrige seu filho e que se deve estar sempre atento à obediência, ao aviso divino, isto é, à correção. Deus age corrigindo. A disciplina moral vivida pelo fiel aos mandamentos e o reconhecimento da correção divina é um ato de sabedoria. E age reprovando, Deus que age reprovando o infiel, que não vive os mandamentos. Nessa situação, Deus impõe a um ser humano a punição do erro que ele cometeu, a fim de que ele possa adquirir verdadeira sabedoria, aprender com o erro. Não se deve fechar a mente e o coração a Deus, a Javé e a sua correção, visto que sofrimentos e correções, são atitudes de Deus que manifesta seu amor por nós. Cabe ao homem aceitar a correção, mesmo dolorosa, e aceitar com amor, a fim de que possa mudar a sua vida. Muito se perdeu, esta atitude no dia de hoje, pois não se pergunta do porquê do sofrimento a pessoa passa. O que Deus quer nos ensinar com o sofrimento e a dor moral. Mais vale uma hora de satisfação na eternidade que uma vida inteira neste mundo, que é mundo passageiro e efêmero. Versículo 12. Porque Javé corrige aqueles que ama, como o pai corrige o filho preferido. Sendo Deus um pai amoroso, ele, então, é aquele que corrige a quem ama, e corrige como um filho. É ele que administra a disciplina para que o homem aprenda a confiar somente em Javé Deus, observando os seus mandamentos. Visto que na correção e no castigo, Deus quer manifestar seu amor exigente, que não quer que em nenhum momento, abandone seus mandamentos, viole seus mandamentos, mas que o ser humano seja sempre fiel a ele. Ele é um pai compassivo para com seu filho. A correção é a expressão de amor de um pai amoroso, a fim de que o filho cresça em sabedoria, se exercitando então no amor. Então este é o texto que nós vimos. É sempre o ser humano na busca da sabedoria. A busca da sabedoria que vem de Deus como autor de toda a sabedoria, como graça, requer da disposição do homem se abrir a esta graça divina e assim ser capaz de vivenciar os mandamentos, assim ser capaz de vivenciar tudo aquilo que Deus nos ensina através da sua palavra. E Ele é que vai nos direcionando, mas sempre ter atenção. Quando passamos por um sofrimento, sempre perguntar:
o que Deus quer nos ensinar com isso, o que Ele quer falar conosco sobre essas coisas que estamos passando. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.